próximo. Episódio 5 do Cafezinho Gringo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A gente tá muito feliz de ter vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast que a gente tem trazido sempre convidados muito interessantes, com histórias muito legais, que ajudam a gente a conhecer um pouco mais sobre como é a questão de você emigrar para um país diferente, de você entrar numa cultura nova. Então tem muitas histórias diferentes. Sim, tem histórias diferentes, países diferentes, vivências diferentes. O nosso objetivo aqui é mostrar vários pontos de vista diferentes para vocês terem uma noção mais ampla, assim, do que é o contexto da imigração mesmo. E é claro que para vocês conseguirem ter todo esse contexto de vários países e histórias, vocês acompanham a gente nas nossas redes sociais e no nosso YouTube, nos canais de Spotify, de Deezer e tudo mais. É só vocês seguirem a gente, se inscreverem no canal e, claro, deixem seus comentários, porque a gente consegue saber o que vocês estão querendo descobrir sobre esses países, os tipos de conteúdo que vocês querem que a gente grave, e a gente tenta mostrar sempre aqui para vocês, beleza? Pois é, lembrando, se você tiver em qualquer outra plataforma, lembra de passar no YouTube rapidinho para se inscrever, curtir e também comentar, porque ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. A gente consegue alcançar mais gente se o YouTube entende que a gente é mais relevante. E como a gente falou, são pessoas muito interessantes, com histórias muito boas. E hoje a gente também tem pessoas com histórias muito boas aqui, convidados nossos. Sim, quem são elas? É a Mirella e a Carolina, são duas mulheres brasileiras super inteligentes, cofundadoras da Dux Expat, que é uma organização para ajudar expatriados. Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui. Sim. Se apresentem aí para o pessoal de casa. Eita, que é só questão da câmera aqui. Vocês podem se apresentar, falar sobre a empresa de vocês, como é que é o trabalho, que eu achei bem interessante. Vocês trabalham numa empresa, vocês têm a empresa de vocês que ajudam expatriados, certo? Estrangeiros de uma maneira geral, né? Não temos um foco, claro, também em expatriados. Sim. Vou falar um pouquinho de mim, então, para começar. Sim. À vontade. Eu sou a Carolina. Eu estou agora com 49 anos, eu imigrei para a Holanda com 26, na verdade, existem várias razões, inclusive vários dados também do governo holandês que justamente estuda a razão da imigração. Né? Uma das mais fortes é justamente constituição de família e por razões de trabalho. No meu caso, foi justamente eu casei com um holandês e... Então, foi no ano de 2000, eu estava já também com uma carreira já bem montada. Eu estudei administração de empresas, trabalhava no banco, estava já constituindo minha vida, formando lá em Recife. Quando, na época, a gente decidiu, ele trabalhava na Philips, então, para ele não viu, na época, não viu muitas vantagens dele abdicar a vida dele aqui na Holanda e construir uma vida no Brasil. Então, optamos que para mim seria mais fácil fazer essa mudança. E então, morei aqui até 2005, de 2000 até 2005. Nesse meio período tivemos um filho, que hoje está com 18 anos. E quando ele estava com 1 ano e meio, ele recebeu uma proposta da Philips para fazer um projeto, justamente porque ele falava o português muito bem, fluentemente, e conhecia a cultura. Ele foi escolhido pela Philips para fazer um projeto na fábrica de Varginha. E daí, na época também eu estava grávida das gêmeas, eu tenho 3 filhos, o Vitor hoje está com 18, a Nataliana que está com 16. Na época, então, eu estava grávida de 3 meses quando a gente migrou para Varginha, a cidade do ET. Sim, clássico. E assim, para mim foi uma experiência assim, que mexeu muito comigo como imigrante. Por quê? Porque eu passei toda essa adaptação a ter que aprender a língua. Para mim, justamente porque estava entrando dentro de uma família holandesa, foi super importante. Fui muito cobrada também, inclusive pela família dele, de aprender o holandês fluentemente. Na época tinha todo um programa do governo, quer dizer, eu recebi toda assistência, você pode imaginar, desde a tradução de todos os meus documentos, da universidade, da validação do meu diploma, até aprender o holandês. E quando eu fiz a prova,
e terminei o curso, eles mesmos, o pessoal do governo, me ofereceram, viram o meu diploma e viram a minha experiência já de vários anos em banco, ofereceram para mim um programa para eu iniciar uma carreira dentro do ABN AMRO aqui na Holanda. Legal. Então, assim, foi aí que abriu todas as portas profissionalmente para mim, porque eu vejo que hoje não tem muitas possibilidades, não tem esse tipo de programas. Então, daí até surgiu a minha ideia, eu falei, gente, se isso fez a diferença em minha vida, então a gente também pode ajudar outros estrangeiros que estão começando aqui agora a poder encontrar e se posicionar, né, dentro do mercado de trabalho aqui na Holanda. Essa é uma coisa, inclusive, que no começo, assim, nos nossos primeiros meses, assim, 2, 3 meses, a gente sentiu bastante falta, né? De uma rede de apoio, assim, do próprio país. Porque quando a gente chegou, basicamente, eu tenho a minha tia e prima que moram em Apeldoorn, só que é meio longe. Então, a gente aqui não conhecia ainda nenhum brasileiro, não sabia como é que as coisas funcionavam. Foi meio complicada a adaptação, a gente sentia muito sozinho, muita coisa assim. E, tipo, não tinha esse abraço que você falou, né? Que o governo corre atrás para ajudar e tal. Não, a gente que teve que correr atrás de tudo mesmo. Pois Realmente. Faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença porque, justamente isso, para mim, na época, a saudade, né? Depois dos primeiros... Você primeiro entra numa fase de encanto. Porque você chega aqui na Europa, tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é novo. E aí depois vem a realidade, né, da vida e eu realmente não conhecia, não tinha amigos, saudade da família. Então, saudade foi uma palavra muito pesada para mim no começo. E o fato de, depois de um ano, conseguir esse trabalho foi o que fez toda a diferença para poder ajudar na integração na Holanda, né, de começar a fazer amizade com holandeses, conhecer mais da cultura, ter a sua independência financeira, né? Não fica, eu sempre fui acostumada a trabalhar no Brasil. Então, mas aí, quando eu estava totalmente já adaptada, veio a possibilidade de ir para o Brasil e, claro, nós abraçamos, né, com muito entusiasmo essa possibilidade. Mas aí eu percebi que eu falei assim, gente, então eu também posso ser uma imigrante dentro do meu próprio país, porque eu sempre, a minha vida toda, morei em Recife, de repente estava em Minas Gerais, que era totalmente uma outra cultura. E também uma situação onde eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém, não tinha família. Então foi toda também uma adaptação às crianças, né? O Vitor, na época, que sofreu bastante também com a língua, com também a diferença de cultura. A adaptação sempre complicada. E isso abriu muito meus olhos, né? Falei, ok. E também eu comecei, na época também, os meus primeiros anos na Holanda, eu tinha muito essa questão de que o Brasil era perfeito, tudo no Brasil, não, porque a comida no Brasil é muito melhor do que aqui. Porque o sistema de saúde é muito melhor aqui no Brasil do que aqui na Holanda. Tudo era uma desgraça na Holanda. e muito negativo. As pessoas também eram chatas, sabe? Tudo. E quando eu fui viver com minha família no Brasil, eu pude perceber que não existe país perfeito. Que o Brasil também tinha problemas. Que o Brasil também tem pontos negativos. Sim, verdade. E eu falei, gente, mas... Bem, qual é a lição daqui? Que você tem que fazer o lugar, você tem que buscar o que é o positivo, o que é o bom, né? E, claro, ficar realista com relação aos problemas, mas fazer dos problemas uma coisa para melhoria, e não de ficar só reclamando e naquele negativismo, né? E aí, moramos 3 anos, 2008, voltamos para a Holanda, porque o meu marido teve a opção de ter um contrato local dentro da Philips, mas ele não achou, né, vantajoso na época. Falou assim, eu não vou perder toda a minha garantia de um contrato na Philips da Holanda para agora ficar com um contrato local que inclusive não tem nenhuma garantia, né, amanhã ele viu também muito essa coisa na Philips do Brasil, de que hoje você é diretor, segunda-feira você vem trabalhar e escuta que está demitido. Ele ficou em choque com isso, ele falou, como é possível isso acontecer? Pois é. Eu falei, bem, é exatamente como nos Estados Unidos. Você hoje pode estar por cima e amanhã... É mais instável, né? Exato. Pois é, muito mais instável. Essa segurança aqui, né, de trabalho, digamos assim, de contrato.
trabalhista não tem no Brasil. Isso foi um choque para ele. Ele falou, não, eu não vou fazer isso, principalmente agora com 3 filhos. E a gente resolveu voltar para a Holanda, que foi em 2008. E aí, para mim, foi um novo choque, uma nova adaptação. Tive que aprender a língua novamente, mas também com toda a bagagem e com a mais positiva. Isso me ajudou muito. Aí comecei também a trabalhar na Philips, mas sempre na área financeira, eu sempre tive essa coisa de eu não estou ainda no meu 100%, eu não estou totalmente feliz. Eu me sentia um peixe fora d'água ali naquele, apesar de ter sucesso, né, no meu trabalho, de tudo ir bem, mas assim, eu queria fazer alguma coisa na parte humana. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão da Philips e aí encontrei, por um acaso, assim, né, o universo conspira, né? Quando a gente está com projetos, conheci a Beth, que é a nossa outra sócia, e a Mirella, que tinham também os mesmos sonhos, os mesmos projetos, e resolvemos abrir a Dux. Legal. Caramba, então eu achei que vocês já tivessem se conhecido antes, então se conheceram já nessa busca do projeto, né? De criarem alguma coisa diferente, alguma coisa que vá ajudar outras pessoas e que vai suprir a necessidade da área que vocês gostariam de realmente estar atuando, né? Que legal. E como é que você veio para cá, para Holanda? Foi oportunidade também ou foi escolha pessoal? Não, na verdade também, o meu marido é brasileiro, mas ele é expatriado, então ele trabalha para uma empresa holandesa. E eu já morei em 8 países, estudei e morei em 8 países diferentes, então quando ele falou, o que você acha da gente ir para Holanda? Eu falei, bom, vamos lá, né, a gente, acho que vamos testar, vamos ver como é que vai. Já passei por todas as fases que você passa, então, até quando eu cheguei, até já identificava, bom, agora estou passando por aquela fase, bom, agora vamos ver se já passaram os 6 primeiros meses, quer dizer que já vai ficar tudo bem. E a diferença é que eu vim com um bebezinho pequeno. Eu fiz questão de ter minha filha no Brasil. Eu falei, eu não quero ter minha filha na Holanda. Eu não vou chegar lá e já ter minha filha lá. Então, eu esperei ela nascer e eu vim pra cá com ela com 3 meses. E eu tive que ver tudo, né? O apartamento, onde que a gente ia morar, andava pra lá e pra cá. Depois de 6 meses que eu tava aqui, como eu tinha uma carreira muito sólida no Brasil, uma carreira realmente bem estabilizada, a minha antiga chefe, que era a CEO que tinha ido no meu casamento, quando eu falei, tudo bem, tô na Holanda, já cheguei. Ela falou, Mirella, então você tá trabalhando? Aí eu já comecei a pegar projetos, depois de uns 3, 4 meses que eu tava aqui. Então foi bem, na Holanda assim, eu nunca tive problemas em termos de carreira, esse começo foi muito rápido. Trabalhava com a minha área, e aí justamente eu comecei a ver, você começa a conhecer brasileiros, você começa a ver que a receptividade holandesa, ela é grande no sentido superficial, né? Então, eu acho, a minha visão os holandeses são pessoas boas, são pessoas legais, são pessoas tranquilas, mas para fazer um relacionamento mais profundo, eu vejo o meu caso e de outras pessoas que eu conheço, não só brasileiros, mas outros estrangeiros, que você tem que realmente... Eles são muito fechados. São fechados nesse sentido. Você fala assim, não, vamos realmente ter uma amizade um pouco mais profunda. É mais difícil. Até mesmo para adolescentes, eu conheço, por exemplo, mães que têm filhos adolescentes, falaram, não, que o filho próprio fala, não, é muito difícil falar de questões emocionais mais profundas com meus amigos aqui. Então, até isso é diferente, a cultura é diferente, a forma. Então, para você fazer amizades que realmente sejam mais profundas, era mais complicado. E eu comecei a ver todo esse horizonte. Eu sou mestre de PNL, eu sou coach, estudo psicanálise agora. Eu comecei a falar, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu sempre tive esse sonho de fazer uma fundação, uma ONG, realmente com cursos para auxiliar as pessoas, e no nosso caso aqui, para auxiliar estrangeiros, né, que tivessem nessa situação, ou seja, pessoas que estavam problemas de autoestima, problemas de realmente encontrar amigos aqui, problemas, de carreira. E foi muito engraçado que foi o que a Carol falou, meio que lei da atração. Eu conheci a Beth, conheci a Carol, foi justamente nessa época, e veio a ideia da Dux, né? E o que é a Dux? A Dux, ela significa justamente guiar, né? A palavra Dux é liderar, guiar. E não é que a gente vai liderar ou guiar, mas a gente vai auxiliar a pessoa nesse ponto, ok?
como é que você vai ter o seu next step aqui? O que você vai poder fazer da sua vida agora, né? Então, são cursos de autodesenvolvimento, são eventos, atividades, em que a pessoa ela consegue realmente entender em que período da vida dela ela está e como que ela vai poder se ajudar. A gente vai dar essas ferramentas para ela. Então, são cursos muito, muito legais, muito profundos, cursos curtos, cursos mais compridos. A gente tem algumas parcerias. E essa que foi a ideia, por isso que a gente falou. Até a Carol falou da palavra saudade, que pra gente é uma palavra extremamente forte. Pois é, sim. E dia 2 de abril a gente, na verdade, formatou um evento que se chama Vila Saudade, né? E por que a Vila Saudade? Acho que é justamente pra gente conseguir abraçar essa ideia. Ok, nós somos estrangeiros, né? O evento não é somente para brasileiros, não tem somente expositores brasileiros, mas também, obviamente, né, tem muitos brasileiros. Mas é justamente para abraçar essa história, essa palavra, né? É uma coisa que, quando você mora fora, você sempre tem. Não e tem é constante, né? É constante. Hoje mesmo, a gente olhou ali a gente tem uma foto dos nossos pais ali, eu fiquei, saudade desses 4. Que são os nossos pais, assim. É uma palavra que acompanha... É uma palavra que acompanha a gente meio que sempre, né? É meio que profundo também, né? Às vezes até, eu tenho saudade até do cheiro do mar. Quando chego em Recife, assim, eu sinto aquela brisa... Gente, esse cheirinho da minha terra. Casa, né? Não deixa de ser casa. E a gente teve essa ideia do evento, que é justamente um evento que vai ser uma feira, um evento que vai trazer palestras, workshops, apresentação de capoeira, vai ter um espaço para as crianças. Cultural e artístico, né? A gente quer explorar. E vão ter expositores não só brasileiros, mas expositores estrangeiros no geral, que vão trazer arte, artesanato, comida. Então, vai ter um mix ali, né? E esse evento vai ser aonde? Vai ser em Houten. Houten. Porque, assim, você falou que vai ter exposição de capoeira e tudo mais. Eu tava lembrando até do Luciano, né? Um primo meu que mora aqui também, filho de brasileira. Ele joga capoeira, então pode ser que ele... Não sei se ele vai estar em algum evento. Não, a gente ainda não. A gente está falando com algumas pessoas, então é até interessante. Depois você até me passa o contato, porque a gente está vou ver fazendo qual é o contato do mestre. É mestre dele. Legal. Porque ele é pequenininho. Super bem-vindo. Super bem-vindo. E o mestre dele é brasileiro. Aí é legal. Mas legal. Caramba, que bacana. E esse trabalho que vocês fazem de ajudar as pessoas também é ligado a questão... Por exemplo, você falou que trabalha também na área de autoestima, de coaching e tudo mais. Isso também se aplica a empresas ou a pessoas no aspecto mais individual? Também se aplica a empresas. Então, o que a gente faz com empresas, a gente organiza programas customizados. Porque o que acontece, por exemplo, você tem certas empresas, a Philips, por exemplo, como a Carol falou, ou mesmo Corbion, que é uma empresa 100% holandesa, muitas dessas empresas têm muitos estrangeiros. E tem um problema sério, muitas vezes, tanto com relação à integração deles com os outros. Muitas vezes ele vai embora porque ele não conseguiu se integrar, ou porque a mulher, ou porque o marido não conseguiu se integrar, o cônjuge não conseguiu se integrar, por questões culturais. Então, às vezes, eles entendem que determinada coisa que ele está fazendo é de uma forma e para ele, no país dele, é outra. A comunicação. Muito problema na comunicação. Exatamente, a comunicação. Na questão da cultura, né? A comunicação é um grande problema, a integração é um grande problema, a questão emocional é um problema violento. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa, ele era de onde que ele veio? Iraque, acho que Iraque, e a esposa dele veio junto. Então, ele teve aquele contrato, pegou um emprego legal aqui. 6 meses, ele falou, eu vou ter que voltar, ela tá com depressão profunda. Nossa. Eu vou ter que ficar com ela lá, eu não posso deixar ela com depressão profunda, não posso ficar aqui. Então, ele trabalhando à distância, mas eles falaram, você vai voltar pra Holanda? Não, ele falou, não vou conseguir voltar. Ele falou, não dá pra... Aí, no caso deles, nesse caso, não dava pra ele trabalhar à distância sempre, dava pra um período limitado de tempo. Então, ele vai perder o contrato. Mas isso acontece com uma frequência absurda aqui. Então, a questão emocional, na verdade, ela tem um papel fundamental na questão de trabalho. Você não pode separar os dois na questão do imigrante. Você não consegue. Se você separar o imigrante, o emocional, e quer dizer, ele tem as habilidades dele, os skills dele, a experiência dele, mas se isso não for trabalhado junto com a parte emocional, teu funcionário vai embora. Pois é. Né? E às vezes o funcionário pode até não ir embora logo de cara, mas o desempenho dele cai bastante, porque o emocional está muito abalado. Exato. Eu percebo até que semanalmente lá na empresa, o meu lead ele tem um catch-up comigo, onde ele senta para conversar, mas não é sobre o trabalho.
é sobre tudo. Perguntar como é que tá indo no trabalho, como é que tá em casa, como é que estão as coisas, como é que tá sendo a adaptação, para saber... Provavelmente na sua empresa tem alguém, tipo vocês, né, que guia a empresa nesse Sim, para poder saber como é que tá o funcionário, porque às vezes, né, ou a empresa vai perder, como você falou, a questão do funcionário querer voltar para casa, ou realmente vai perder o funcionário no quesito de qualidade que foi contratado. Contratou alguém para trabalhar bem nessa área, mas por causa da adaptação, os sentimentos não estão ainda batendo muito legal, aí acaba caindo muita produtividade e tudo mais. Exato, Imagino. Você teve algum suporte? Porque vocês vieram para cá por você, no caso. Foi. Você teve algum suporte da sua empresa nesse primeiro período de adaptação? Assim, a gente teve suporte, mas foi mais voltado para como conseguir encontrar as coisas aqui. Porque, por exemplo, encontrar o apartamento, se registrar na questão da remente. Disso. É como até a questão do visto, conseguir o visto, marcar para poder pegar a residência, contas de luz e água e tudo mais. Questões mais burocráticas, a gente teve um apoio, mas... Mas foi um apoio bem, assim, realmente básico e bem voltado para essas questões mais burocráticas. Mas na questão de adaptação mesmo, de sentir bem, eles contrataram uma empresa para poder ajudar a gente nos detalhes de entender como é que funcionam as coisas e tal, mas também não tem muito contato, assim, humano, sabe? Então é uma coisa muito robótica. Mais pessoal não existiu. Eles até marcam uma vez a cada tantos meses uns eventos pra galera se encontrar. Tinha até um grupo de cônjuges, né, de pessoas que tinham sido contratados. Só que era um grupo de livro, tipo, eles faziam, vamos ler tal livro esse mês. Aí a gente vai se encontrar em Amsterdã para discutir o livro. E aí falava assim, só que pouca gente ia, eu também nem tava aqui às vezes você ainda. nem gosta do livro. Pois é, e fica aquela coisa, tipo, não rola realmente uma coisa para você conhecer alguém então, essa foi a necessidade que a gente viu, porque o meu marido, por exemplo, quando eu vim era a mesma coisa. Você tem essas empresas e algumas pessoas que eu conheço, você tem essa empresa que vai fazer esse básico. Olha, aqui tá a lista de piscinas onde você da tua região, até ajudava assim, olha, coisas perto de você, imobiliárias que você pode usar. Então, essa parte burocrática eu me senti bem, bom suporte. Mas assim, é só isso. Então, não tem absolutamente nenhum apoio extra emocional. E foi isso que quando a gente começou a Dux, que eu falei, gente, isso foi uma das coisas que eu mais senti falta. Eu acho que todos os estrangeiros que chegam aqui, eles meio que... Ok, tá, legal, eu sei onde é a remente, eu sei que eu preciso fazer esse cadastro, eu sei que eu tenho todo o básico que você tem para você poder morar... Mas onde fica a sua adaptação, entendeu? Como é que você vai lidar com as fases? Então, eles não têm nenhum suporte pequenininho nessa questão das fases que você tem quando você muda para um país. Como é que você vai lidar com esses altos e baixos? Isso não tem. Isso é uma coisa que a gente explora bastante, né? Como que você vai conseguir realmente se adaptar, o teu emocional, né? E uma coisa que a empresa não olha é o cônjuge. Né? E é aonde elas pecam, porque o que acontece? Se você não estiver perguntando como é que tá a tua esposa aqui, como é que tá o teu esposo, pode ser que ele esteja numa depressão profunda e de repente o funcionário vai falar para você, olha, eu preciso ir pro meu país porque eu não posso mais ficar aqui. Exato. Então esse acompanhamento que essa pessoa está fazendo com você, por exemplo, só de falar como é que tá, isso ele já tem um termômetro. Então, ele já é um cara inteligente, que ele já deve ter perdido alguns funcionários e funcionários. E ele tá perguntando porque já tem os traumas, né? Então, com certeza. E nessa questão de traumas, assim, quando vocês recebem as pessoas lá na empresa para poder ajudar, geralmente, então, as maiores questões para as pessoas voltarem para o país ou estarem em depressão, não estarem se adaptando bem, é só a questão cultural? Ou geralmente tem alguns outros motivos, talvez tenha algum outro motivo que supere os demais? O frio. O frio é um motivo bem forte. Eu diria assim, no meu caso, o que mais peca pra mim é o clima que muda muito. Eu amo frio, mas essa questão de uma hora tá frio, outra hora esquenta e depois volta a esfriar. Ainda nada chove. Pra 10, né? Pois exatamente. Isso é horrível pra mim. Como foi pra você, então? Vim com uma esposa, né, que
do marido que já tem trabalho? Então, para mim tá sendo ainda um pouco complicado, porque eu ainda tô à busca de um emprego para mim. Eu trabalho como UI designer e tô na correria aí. Então eu fico muito em casa. Graças a Deus ele trabalha bastante de casa também, eu não fico tão sozinha. Mas no começo, principalmente quando eu não estava acostumada, que eu saí de uma casa com 5 pessoas. Eu tenho 3 irmãs. Então eu nunca estava sozinha. Fui pra casa dele, que ele também tem um irmão, o pai, a mãe, mora todo mundo junto. E vive cheio de gente também, né? Porque Ele tem recebe parentes, muita gosta de gente. receber. Então, assim, minha vida toda foi rodeada de gente. Eu cheguei aqui sozinha, ele foi trabalhar. Nos dias que ele ia trabalhar, eu ficava bem, sabe, mal. Eu, às vezes não saía da cama. Mas acho que agora eu já, tipo, tô um pouco mais acostumada com essa solitude. Eu não digo nem porque é solidão mais. E eu tô conseguindo me guiar mais para procurar o que eu quero profissionalmente mesmo. Mas, por exemplo, se eu tivesse encontrado vocês antes, eu acho que eu teria conseguido isso muito antes, sabe? Inclusive, nós temos também alguns trabalhos com empresas, né? E a gente pode até dar uma também assessoria para você nessa questão de emprego, porque a gente tem uns contatos bem interessantes. Né? Sim. As partes de orientação de carreira, a gente pode ajudar, com certeza. Porque a orientação de carreira que a gente faz é um mix entre o emocional, porque pode ser que, né, a gente se bloqueie, então quando você está num país novo, a gente tem o nosso auto-bloqueio, digamos, quanto a parte de contatos, quando não sabe por onde começar. Então é um mix entre técnico, digamos, e sutil, emocional, né? E esse mix, a gente trabalha isso muito bem, nessa parte de orientação. E a gente já tem também um network com, né, empresários holandeses, então a gente pode direcionar você de uma forma mais eficiente. Porque, bem, tudo vocês sabem, tudo às vezes é a questão de você ter uma chance, uma oportunidade de abrir uma porta. Às vezes você ter um amigo que possa colocar o seu currículo lá dentro de uma empresa, né? Claro que faz uma diferença. Às vezes, entender como funciona o sistema aqui também, né? Acho que é bem diferente, assim, quer dizer, como é que funciona o sistema em holandês perto de como funciona o brasileiro, quer dizer, como é que é buscar um emprego no Brasil e como é que é buscar um emprego na Holanda, né? Então, essa diferença é algo que a gente explora também, né? Legal, interessante. Gente, vocês fiquem à vontade, tá? Tem o cafezinho, a gente também comprou uns Trop Cooking aqui. Obrigada. Fiquem bem à vontade. Assim, eu sei que no trabalho de vocês têm muitas coisas que trabalham com as pessoas, porque são muitas questões. Não é simplesmente você chegar e falar, faz isso que você vai ficar melhor. Eu imagino que não funcione dessa forma. Esse é um acompanhamento bem contínuo até. Sim. Mas assim, existe alguma coisa que, sei lá, um spoilerzinho de alguma dicasinha pequena dentro de todo um trabalho, mas alguma pequena dica que vocês acreditam que o imigrante que está indo para um país novo, ele possa usar para ter uma adaptação um pouco mais tranquila e menos brusca no país, ou às vezes alguma coisa que a pessoa tá pecando na hora de chegar no país. Antes de ir pro país, você fala. Pode ser antes de ir no país, ou assim que chega no país, às vezes a pessoa pode estar tendo atitudes erradas, ou pode não ter ciência, ter conhecimento de alguma atitude que ela possa estar tomando, para de início não ter um baque tão grande assim, sentimental. Olha, eu acho que uma das coisas, eu diria até um dos 5 pontos mais importantes na adaptação e integração em um novo país é você aprender o idioma. Inclusive na Philips, onde a língua falada é o inglês, eu via muitas pessoas que já estão aqui há 20 anos morando aqui, que não têm, inclusive, o objetivo de voltar para o país de origem e se negam a aprender o holandês. Então, assim, por mais que você fale, e isso eu fiz, inclusive, realizei projetos dentro da Philips com essa questão até de incentivar os estrangeiros a aprender o idioma, porque por mais que todo mundo aqui fale inglês, é diferente na sua adaptação, de você integrar, de você conhecer o vizinho, de você fazer parte também da sociedade quando você fala o idioma. Então, assim, é muito bom a gente trabalhar esse bloqueio de, não, eu vou passar um ano só na Holanda, Você não sabe, na verdade. Quando você inicia uma nova jornada no país, você vai, talvez, com o objetivo de ficar um ano, mas você pode ficar 5, 10, né? Talvez até chegar a ter filhos aqui. Então, assim, eu diria, gente,
tira esse bloqueio, tenta por mais que... Porque é enriquecedor você aprender um novo idioma, né? Você abrir esse horizonte na sua cabeça. E eu acho que também essa questão de não ficar só focado em, tipo assim, eu vou só fazer amizade com brasileiro. Imagina. Então, quebra essas barreiras, fica aberto a todas as nacionalidades, holandeses, chineses, portugueses. O que vier. Não ficar só focado, não, eu quero só... Porque assim, você não vai ter também acesso ao mundo de uma forma geral, se você ficar dentro de um outro país somente em contato com brasileiros. Vai ficar naquela bolha, né? Fecha numa bolha. É uma bolha. Uma bolha, justamente. Mirella, o que você diria? Eu diria que assim, eu acho que essa parte de preparação, eu diria, né? Então, você lê tudo sobre o país, você começar a se preparar, quer dizer, como é que é a questão cultural, eles são mais quentes, mais frio, como é que é o clima, porque se você souber de antemão, né? Então, PNL, se souber programação neurolinguística, vai saber de antemão que vai estar frio, você vai se preparar psicologicamente que todos os dias você vai acordar naquele frio fantástico. Você vai se preparar, ok... esse país aqui, o que eles comem? Você vai chegar, por exemplo, em novembro, você tem criança pequena, o que eles fazem em dezembro? Tem o Santa Claus. Sim. Então, assim, a gente vai receber eles. Exato. Então, assim, porque aí você não vai chegar como um estranho ao ninho. Então, quanto mais você estudar sobre a cultura daquele país, quanto mais você estudar sobre o clima daquele país, quanto você mais estudar sobre o idioma, você tem pelo menos uma base do idioma. Eu acho que assim, você tem uma base, pelo menos assim, o básico. Eu brinco, né? Você não pode ir pra França e falar inglês que eles te matam, né? Então, a Holanda você até pode vir falar em inglês, mas assim, porque todo mundo responde em inglês, mas obviamente eles têm... Eles sentem, quer dizer, eles é muito mais legal. Você chega um estrangeiro no Brasil falando português meia boca, você fala, nossa, que legal esse cara tá aprendendo português. E é o mesmo da gente, você entendeu? O holandês vai se sentir valorizado vendo uma pessoa, tipo, de fora tentando... Porque pouquíssima gente no mundo, assim, de maneira geral, fala holandês. Então, exatamente. Eles sentem que você realmente tem interesse na cultura. Além de ser uma língua dificílima, né? Vamos colocar, gente, pelo amor de Deus, olha. O básico, pelo menos aprender assim o básico. A primeira coisa que eu aprendi, que pra mim já tá sendo ufa, é falar bom dia, principalmente quando me ligam, bom dia, boa tarde, boa noite, você tá falando com o Gabriel, aí a pessoa fala, não tô entendendo nada. Aí eu falo, desculpa, eu ainda não falo holandês muito bem. Você fala inglês? Pronto. Já melhorou. Esse é todo meu holandês, já foi meu holandês todo aí. Mas já causou uma impressão melhor. Exato. Né? E realmente o que a Carol falou é muito verdade, porque a gente já recebeu 4 convidados aqui, esse é o 5º episódio, e eu acho que, se não todos, a grande maioria, assim, fala que a pior parte da adaptação foi, por exemplo, chegando no mercado, olhando as prateleiras e não sabendo onde tá, não sabendo entender nada. Porque, sim, eu falo inglês, eu não morro de fome, mas eu chego no mercado, eu não sei. Eu não consigo me localizar dentro do mercado. Tudo em holandês. Tá tudo em holandês. Também ouvindo pessoas conversando na rua e você não se sente incluído realmente na sociedade, porque é tudo em holandês à sua volta. Imagina a pessoa que chega aqui e não fala nem inglês, porque tem esses casos, eu já vi vários casos, as pessoas que chegam aqui e não falam inglês. Aí é muito complicado, muito difícil. Principalmente você chegar sozinho, é muito difícil. Muito difícil. Mas então, a Dux, no caso, vocês trabalham com foco em... Eita, gente, tô perdida. Desenvolvimento de pessoas e ajudar as pessoas a se profissional. Isso. Com foco em pessoas estrangeiras. Isso. Ela só funciona aqui na Holanda ou vocês têm alguma filial ou alguma coisa do tipo em outros países? Às vezes uma empresa parceira, ou alguém que faça o mesmo trabalho que vocês, ajudando pessoas em outros países. Olha, o nosso foco, por enquanto, é a Holanda. A gente tem coach, tem parceiros em outros países, na Alemanha, Itália, a gente tem uma rede legal de pessoas, mas os cursos em si, eles acontecem aqui na Holanda, por enquanto, né? Não é somente para brasileiros, é realmente para o público estrangeiro no geral. Mas temos uma rede bem legal, uns contatos muito bons de outros países que, inclusive, trazem novas ideias também. Então, o que está acontecendo naquele país? O que a gente pode trazer para a Holanda? E a gente consegue entender também que cada país é de uma forma, mas tem as suas similaridades, né? E muitas vezes você consegue trazer para cá, nossa, por exemplo, se a pessoa da Itália fala, nossa, estou tendo muito problema com meus clientes com relação a isso. Gente, aqui também. Ou, não, peraí, vamos explorar esse tema?
né? Então, essa vezes, troca é muito importante. Né? Às vezes até aquela coisa de, tô tendo muito problema aqui em relação a isso. Às vezes, outra pessoa no outro lado do mundo teve o mesmo problema e conseguiu resolver. Exatamente. Então, essa troca de informação, realmente... Como eu morei em alguns países diferentes, eu acho que eu tenho um pouco isso de comparar muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu morei em Hong Kong, né? É outro mundo. Eu brinco com Hong Kong, é outro mundo. E eu ia pra China a trabalho, aí era literalmente, você estava em Marte, né? Porque ninguém fala inglês, né? E as ruas, os números. Então, assim, era completamente... Aí eu me sentia totalmente turista. Mas, assim, o que é interessante, quando eu começo a comparar minha experiência com a Holanda, eu vejo, por exemplo, quando eu fui para a Itália, para mim era muito mais fácil em termos pessoais, em termos de interação com outras pessoas, de fazer amigos, realmente, que você conhece a pessoa num dia, no dia seguinte, vem em casa, vamos tomar um café, vamos no cinema. Então, a Itália, ela é muito mais parecida com o Brasil nesse sentido. Você tem uma coisa muito mais forte da pessoa já te ver e falar, nossa, você é muito legal. Amanhã a Holanda é mais assim, olha, daqui a um mês... Exato. Daqui a um mês, a gente poderia se encontrar, não sei aonde, né? E isso talvez, você já tiver falado com a pessoa várias vezes. Pois é. A gente até recebeu uma convidada aqui no episódio anterior, que ela fez faculdade na Itália. Aí ela falou pra gente exatamente dessa diferença, que ela sente muito falta desse contato mais humano, do abraço italiano, latino, né? É muito. Ela, inclusive, vai até passar o Natal lá. Sim, uma família que ela conheceu. Mas eu e meu marido, a gente vai todo ano pra Itália pra matar saudades. Que legal. Porque a gente vai pro Brasil e vai pra Itália. A gente precisa ir pra Itália também, porque senão só o Brasil não dá. Porque a gente tem família italiana, né? Então, e, por exemplo, você vai pra Itália, a gente tá num restaurante, tenho 3 filhos, de 4, 7 e 9 anos. Eu vou pra um restaurante aqui na Holanda, ninguém fala nada, né? Às vezes eles falam dos cachinhos. Minha filha tem um monte de cachinhos loiros, assim, aí fala, eu vou roubar seu cachinho, que cachinhos lindos. Quando eu vou pra Itália, mas que bandini belíssimo, uma coisa belíssima, viene qui. Eles brincam, todo mundo elogia. Você tá no restaurante e fala assim, viene com la nonna. A pessoa da outra mesa começa a conversar com você, que lindo, de onde vocês estão? Você tá falando português? O que Daqui a pouco já tá comendo junto. Exato, daqui a pouco você vem experimentar o prato, é quase que assim, né? Então, a gente sente muita falta, né? Aqui na Holanda, vocês sabem, assim, cada um na sua mesa. E eu brinco que às vezes, eu gosto muito dos holandeses, mas assim, tem vezes que se você tá falando sua língua, eu não sei vocês, mas tem vezes que eles ficam assim, staring, né? Eles, tipo, não sei vocês, eles ficam tentando entender. E eles ficam olhando de uma forma assim. Eu falei, amor, será que é só comigo que acontece isso? Porque é assim. Aí eu brinquei, eu vou revidar. Aí eu olho de volta pra pessoa assim. Aí parou. Mas tem essas coisas culturais, então eu acho muito interessante, como eu já morei em outros países, eu começo a comparar, né? E por exemplo, mesmo a China, Hong Kong, eu achei que era mais fácil do que a Holanda. De lidar com as pessoas? De ter essa coisa mais assim... Eles são mais assim... O acolhimento. Calorosos, assim, acho que é essa a palavra. Então, eu acho interessante... Eu não estava esperando, eu achei que a China era super fechada. Não, a China, sim, mas é que Hong Kong é um pouquinho diferente. Hong Kong é muito internacional. Sim. Então, tem isso, é muito internacional. Aquela mais centrão, assim, presas, não sei o quê. Exatamente, mas eles são muito brincalhões, eles brincam muito, então é bem legal. Mas o nosso Brasil é tão grande que eu percebo já uma diferença cultural enorme com relação, né, a regiões, quanto mais outro país. É verdade. O Brasil, você vai de Recife para São Paulo, você já mudou de país, né? Pois é, verdade. A gente é do Rio, a gente passou nossa lua de mel em Gramado, Rio Grande do Sul, outra coisa. Não tem como. É outra coisa. Fica bem relaxado. A gente até estava conversando ontem com os colegas nossos, os amigos que a gente fez aqui na Holanda. São brasileiros também, mas são de lugares diferentes do Brasil. Então, a gente estava conversando sobre essa diferença cultural. E acabou virando um jogo legal. Tentar entender, por exemplo, gírias e coisas do tipo. E é uma coisa que a gente vê. Sotaque. E é uma coisa que a gente vê, por exemplo, que aqui a gente tem a Europa, que não é muito grande. Então, você vai, sei lá, 5 horas pro sul, você já tá na Bélgica, já tá talvez até na França, não sei. E então, você já mudou de país. Aí fala, no Brasil a gente vai horas e tá no meio do país. Mas, nossa, realmente, essa questão da cultura... É muito diferente. É muito diferente. Não muda a língua, quer dizer, quase que muda, né? Às vezes quase que muda. Às vezes quase que muda, é difícil entender, às vezes. Mas a cultura muda muito também, com certeza. Nosso país é muito rico, né? O Brasil é fantástico, né? O Brasil é fantástico. Difícil de achar um que se equipare, assim. Não é?
Caramba, mas assim, na formação, você falou que é formada em psicologia? Essa área de... Nossa, então, assim, eu sou formada em turismo, eu fiz MBA em marketing, eu tenho 2 especializações em empreendedorismo e negócios internacionais. E depois eu sou trainer de PNL, então eu fiz o Master de PNL, fiz o trainer de PNL com o fundador da PNL, fiz curso de coaching e agora estou estudando psicanálise, né? Então entendi. essa é um mix. Aí eu fiz vários cursos de reiki, de desenvolvimento pessoal. Eu não entendo da área. Nome diferente. É psique, tem a ver com coisas de estudo da mente. A psicanálise ela vai muito por esse lado, realmente. É Jung, Freud, como é que surgiu, como é que são as neuroses, como é que trabalha traumas. A PNL são ferramentas que você tem para solucionar certas coisas, certos sintomas com mais rapidez. Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz terapia durante muito tempo e ela não conseguiu lidar com aquele sintoma. Ela entendeu a origem, ela entendeu de onde vem, ela sabe daquilo, mas ela ainda não conseguiu melhorar. Ela faz algumas sessões de PNL e às vezes passa. Então, por exemplo, uma forma... Imagina que alguém é gago. E quer melhorar a comunicação. Você tem ferramentas, por exemplo, para auxiliar você a melhorar. Fobias, por exemplo, né? Então, fobias, nossa, eu vi várias pessoas, elas fazem, sei lá, às vezes 2 sessões, a fobia, ela passa e não volta. Às vezes retorna e você tem que fazer sessão de novo. Tem, às vezes, por quê? Porque acontece, e essa é a combinação interessante. A psicanálise, ela estuda de onde vêm os problemas, que muitas vezes vêm da infância, por que aquilo surgiu, de onde vem, como é que é. Então, você chega numa época da sua vida que você fala, não, peraí, eu tenho esse problema, eu entendi que isso vem do meu pai, porque minha mãe era alcoólatra, o meu pai era isso, aquilo, mas a pessoa não está conseguindo lidar com aquilo, né? Ela continua tendo fobia, por exemplo, de ouvir uma latinha de cerveja abrindo, eu não sei. E aí você, às vezes, faz um exercício de PNL, vai 3 sessões, e a pessoa, ela realmente consegue fazer com que aquilo suma da cabeça dela, com aquilo, né, que desapareça. Então, por isso que eu estou fazendo psicanálise, é justamente essa combinação que eu acho muito interessante, né? Mas a PNL, para quem é estrangeiro, por exemplo, é uma ferramenta muito interessante, porque você tem exercícios simples, exercícios muito fortes, para você lidar justamente com essa questão, problemas de autoestima, com problemas, por exemplo, com problemas com relação a outras pessoas, com problemas de integração. Então, você unindo PNL e psicologia, e ferramentas de coaching, você consegue realmente fazer com que a pessoa ela saia de um curso mais forte mesmo, quer dizer, ela saia de um curso com autoestima e fala, não, agora eu tô mais animado de morar aqui. Né? Ela sai de um curso, não, mas eu não quero levantar da minha cama, eu quero ficar aqui na cama. Como você tinha até comentado, que é uma coisa, que é uma coisa, inclusive quando vem inverno, acho que piora, né? Agora no inverno, né? O cobertor ajuda. Eu imagino que realmente isso deve ser uma coisa que se procura muito quando alguém vai na empresa de vocês, porque a pessoa está com vários problemas para poder tratar e acredito que essa área seja a principal ali que vai ajudar, principalmente no primeiro momento, que a pessoa está ali, às vezes, surtando já, tipo, preciso voltar para casa, não sei, alguma coisa do tipo. Sim. Muitas vezes não tem... Você pode estar com um problema que não é relacionado ao fato de você ter mudado de país necessariamente, mas pode ser um problema pessoal seu, mas que na hora que alguma coisa você emocionalmente não está bem, você tem a tendência de querer o quê? De querer um lugar seguro, de querer conversar com uma pessoa que, na sua língua materna... Acolhimento. Acolhimento. Então, às vezes, essa possibilidade, né, que a gente oferece é justamente para dar esse acolhimento à pessoa. Você pode estar com um problema que... Você pode até estar super bem realizado profissionalmente. Eu conheço pessoas, né, que... a gente já tive também coach com algumas sessões de coach com pessoas que estavam super bem aqui na Holanda, integradas, com amigos, o relacionamento estava bem, né, os filhos tudo bem, não tinham problema exato, mas ainda continuam se sentindo infeliz, porque na verdade durante as sessões a gente descobriu tinha alguma coisa ainda mal trabalhada, uma coisa ainda do Brasil, digamos assim, que ela não tinha ainda... Mas que não tinha tido a possibilidade. Aqui já tinha ido para psicólogos holandeses, mas assim, ela não conseguia ser entendida, não conseguia... Falou assim, parece que ninguém me escuta. Entendi. Caramba. E até tem a questão da língua, né, muitas vezes. Então, porque, por exemplo, por melhor que você fale inglês... Você não se expressa 100% igual. Se você tem uma questão profunda muito forte,
o melhor é você falar na língua mãe, né? O melhor é realmente você falar na tua língua materna. Caramba. E nessa área, assim, você falou que algumas pessoas já procuram psicólogos holandeses e tudo mais. Como é que vocês enxergam essa área aqui na Holanda? Acha que é parecida com o Brasil? Pela experiência, pelo menos, dos clientes, não, dos pacientes. Posso falar a minha? Olha, eu não vou criticar, né? Porque não vamos generalizar, né? Mas vou colocar a minha experiência. Entendi. Tá? Eu não vou generalizar, mas a minha experiência com psicólogos foi a seguinte. Não vou falar mal de todos, não são todos, tá? Mas a minha experiência é assim. Eu tenho problema para dormir, né? Eu não durmo muito bem. E aí eu fui no médico, depois eu não tomava nenhum remédio, falei, não vou tomar, natural, todas as ferramentas, eu uso, mas isso é uma questão minha, né? E aí eu falei, olha, eu acho que vou fazer, vou apelar, eu quero que você me mande para um psiquiatra, eu vou, durante um período, que era um período complicado, eu quero tomar remédio. Eu estava aqui faz um bom tempo, falei, olha, eu tô bem seca durante uns meses, eu quero. Ah, tá bom. Eu vou te mandar, e aí o psiquiatra lá falou assim pra mim, falou, olha, você vai fazer também uma sessão com o nosso psicólogo, que é comportamental. Eu falei, tá bom, vou lá. Bom, então eu fui lá no hospital, na sessão do psicólogo. Acho que eu não posso generalizar, mas quando eu cheguei no psicólogo, ele tinha um computador, e ele estava escrevendo no computador, ele não olhava pra mim. Sua mãe teve algum problema? Seu pai teve algum problema? Qual que é o nome de sua mãe? Qual que é o nome de sua mãe? Ele não olhava pra mim, ele olhava pra mim pra fazer pergunta e escrever no computador. Aí ele me deu uma folha e falou assim, olha, agora eu quero que você coloque nessa folha de nota, de 0 a 10, a sua nota de satisfação com a família, com o trabalho, com isso. E lá fui eu, então, sei lá, amigos, sei lá, 8. Trabalho, a minha nota vai ser 5, eu não sei, vamos lá. E fui colocando as notas, né? Dei pra ele aquele papel, devolvi pra ele, né? Falei, nossa, coisa estranha isso aqui, né? Fiz vários anos de terapia no Brasil, Freud, com terapia freudiana, indiana, né? Estudo de PNL. Eu falei, bom, dei pra ele o papel. Naquela época eu tava estudando, ele virou pra mim e falou assim, olha, põe no computador dele e falou assim, olha, a sua nota de satisfação com a vida é, não lembro, 7. E aí eu olhei pra ele e falei assim, interessante. Mas que legal. Ok. Tá ótimo. Isso vai me ajudar pra quê? Não, isso é pra você entender como você está. Ué. Você recebeu a nota Gente, é um atestado. Aí isso assim, vamos né? tirar o extrato da sua saúde. Exatamente. Aí ele chegou e falou assim, olha, vou fazer o seguinte com você. A gente vai agora fazer uma terapia comportamental muito boa. Eu falei, o que é? Você vai fazer o seguinte, olha, entre 12:00 e 1:00, eu tinha filho pequeno, pensando, bem, entre 12:00 e 1:00 eu tenho que pegar um lá, levar, não sei se eu consigo, né? Eu tava pensando se eu consigo. E você vai pegar, aí ele desceu um colchão no chão e falou, tá vendo meu colchão? Eu falei, tô. Falei, meu Deus, que o cara colocou um colchão no chão. É aqui que eu tiro minha power nap. Então você vai tirar uma power nap durante o dia de 1 hora. E eu pensando, bom, eu tenho problema pra dormir, não consigo dormir à noite, o cara tá fazendo uma power nap de dia, no horário que eu não consigo. Tá ótimo. Aí você vai fazer uma power nap e à noite você não pode usar nenhum eletrônico no seu quarto, nada. Você só vai usar sua cama pra dormir. Eu pensei, tá, e se meu filho vier pra cama que eu não consigo levantar da cama às vezes, eu também não vou poder levantar, mas eu vou ter que ficar olhando pro teto, né? Porque às vezes, sabe, assim, criança pequena, às vezes, eu tô com medo, vou lá, aquela coisa. Falei, bom, tá ótimo, tá fantástica. Muito obrigada, então, tá ótimo. O remédio eu posso levar? Pode. E assim, as sessões dele eram só assim. Era só olhar no computador e perguntar como é que eu tava. Aí eu cheguei pra ele uma vez e falei, olha, você me desculpa. Porque aí eu não tava mais tomando remédio, ia parar com o remédio. Falei assim, posso falar uma coisa? Posso ser legal com você? Eu acho que não é legal o seu jeito de atender. Sabe o que é? Eu fiz terapia há muitos anos. Eu cheguei a falar, quando eu fiz terapia há muitos anos, freudiano e engano, ele me perguntou, então você tem dinheiro, né? Eu virei e falei assim, isso. Ele perguntou pra mim, então você tem dinheiro. Aí eu fiquei muito passada. Eu falei assim, olha, você não pergunta. Aí chegou nessa terapia que eu tava indo embora, nessa última, eu falei, deixa eu te ajudar. Olha, você não pergunta pro paciente que fez terapia há alguns anos se ele tem dinheiro. Você tem que dar um suporte pra tua profissão. Se o cara fez terapia há alguns anos, é porque ele gosta que bom fez terapia há alguns anos. A pessoa que trabalhou e tal, né? Segundo, não dá nota. Não dá nota. Ou pelo menos avisa por que vai ser aquela nota. Porque até hoje eu não sei o que é a minha nota. Que toda vez que eu venho aqui, você fala pra te dar uma nota pras coisas, você me dá uma nota. Até hoje eu não sei por que serve aquilo.
Terceiro, fala olhando no olho da pessoa, porque você só escrever no computador não dá. Aí eu peguei e falei assim, todas as vezes que eu dei nota pra você, porque no final da sessão eu tinha que dar uma nota pra ele. Eu menti. Nossa! Eu não sei Faltou só isso. Eu falei que não. Pois é, falei pra ele todas qualquer as coisa vezes. paracetamol. Quebrou o braço, paracetamol. Então, você vai me desculpar, mas eu menti. Eu tô sendo legal com você porque eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas nesse mundo, sabe? Então, eu quero mesmo te ajudar. Então, uma dica. Não, mas as técnicas que eu uso, eu vou para eventos dos Estados Unidos, são técnicas muito melhores. Eu falei assim, amor, comigo não funciona nada. Nenhuma das técnicas que você não me ajudou. E aí, eu fui embora, né? Então, essa foi minha experiência como psicóloga holandesa. Eu devo dizer que depois disso, eu achei que eu não ia voltar para nenhum, assim, né? Então, mais ou menos foi essa a história. Caramba. Mas, ok, a sua formação, Carol, como sua história profissional, assim? Não, a minha história é bem louca. Eu queria ser bem jovem, eu pensava, ou vou ser arquiteta, sempre gostei muito dessa parte de design, né, a criatividade, adorava pintar, desenhar, né, como criança. Ou falava assim, ou talvez medicina, porque curar pessoas. Eu sempre tive aquela coisa assim, eu quero trabalhar com pessoas, psicologia, e aí, né, cheguei, justamente terminei, né, a escola, falei, e agora, né, tem que escolher, fazer o nosso querido vestibular na época. Aí minha mãe falou, não, você tem que fazer direito. Eu, não, direito não combina comigo, eu vou fazer medicina. Só que eu odiava física, e assim, só tinha, assim, passava assim bem, não tinha condições nenhuma, enfim. E aí acabou, na época eu estava moda de administração de empresas, e eu falei, gente, vou fazer isso, porque com certeza eu vou arrumar um emprego super rápido, né, queria ser totalmente independente financeiramente. E aí passei a arquitetura, minha mãe falou, não, porque só tem hippie, você não pode fazer arquitetura. Então sobrou a administração, entrei na administração, aí comecei já no primeiro período, já encontrei um estágio no Banco do Brasil na época, no setor internacional, trabalhava na área de câmbio, trabalhei 2 anos. Depois fui para o banco da Mercedes, onde eu comecei na área de crédito, como analista de crédito. Fui para a parte de vendas. E foi quando justamente conheci o meu marido, mudei para cá e comecei no AB Número. Na época, no setor internacional, também setor de câmbio. Trabalhei 3 anos e quando a gente foi para o Brasil, fiquei parado um tempo. Foi justamente eu tive também uma experiência de quase morte no Brasil. Caramba! Então, eu falava tão mal do sistema de saúde aqui na Holanda e paguei a minha língua, né? O que aconteceu? Eu, na cesariana, eu tive uma contaminação de uma bactéria hospitalar. E não viram, né? Lá em Varginha, na época, hospital pequeno, não viram. E o negócio tomou proporções mais graves. Acabou que eu fui transferida com avião TI para o Sírio-Libanês, em São Paulo. Caramba! E fiquei quase um mês na UTI, entre a vida e a morte. E todos os meus órgãos foram contaminados. Eu tive uma infecção generalizada com uma trombose, devido à infecção de uma trombose também em mim. E eu fui desenganada, né? Isso foi uma coisa também que eu acho que mexeu muito. Essa experiência de quase morte justamente abriu minha... Eu disse, não, eu quero buscar algo mais na minha vida depois que eu sair disso aqui. E uma das coisas muito marcantes para mim, eu fiquei todo o tempo consciente na UTI, mas foi que eu não respirava, né? Não podia respirar naturalmente, eu respirava através de aparelhos. E eu lembro que quando meu pulmão começou a curar, né, e o organismo começou a responder o tratamento, e a primeira vez que me botaram numa cadeira de rodas, com oxigênio, né, atrás, com uma pequena máscara, eu já estava
desligada do aparelho, mas ainda com uma pequena máscara de oxigênio. E o meu marido me levou para o jardim do hospital, lá em cima, né, em São Paulo, no Sírio-Libanês. E eu simplesmente eu tirei um pouco a máscara e eu falei assim, gente, como é maravilhoso respirar. Como é as coisas poucas, coisa que né? a gente pensa que é natural, que é uma coisa simples, né? Eu me lembro que eu ficava assim, vendo as pessoas, fazia muito tempo que eu não via pessoas normais, né? Só tinha contato com médicos e enfermeiras, que eu vi pessoas ali no jardim, que eu lembro que fiz assim, falei, gente, eu posso respirar novamente. E até hoje essa coisa assim, respirar é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce e a última quando a gente faz quando a gente morre, né? Pois é. E para mim, essa coisa da respiração, eu falei assim, eu nunca mais quero passar por isso, de não poder, porque no momento que às vezes eles desligavam, às vezes para fazer um exame, alguma coisa, tirava um pouquinho o aparelho de mim, que eu ficava, é a mesma impressão que você está se afogando. Enfim, então foi um processo de muito, assim, demorou bastante para eu, né, me recuperar, por exemplo, eu tive que aprender a andar novamente, né, foi bem marcante, bem forte, e quando eu voltei para a Holanda, que aí eu voltei a trabalhar, aí fui para a Philips na área, de novo, de crédito, né, área financeira, onde eu fiquei a grande parte dos últimos anos. E assim, né, já em Minas Gerais, já em Varginha, eu comecei com esse processo de terapia, de cursos, de querer entender que existe algo mais, né? Apesar de eu sempre tive uma educação católica, né, na religião católica, mas isso abriu meus olhos assim, não é só isso, né? Não é só aquela questão assim, existe muito mais, o universo. Eu comecei a estudar sobre reencarnação, sobre destino, né? Por que a gente está no lugar onde a gente está agora? Esse autoconhecimento começou aí. Eu comecei a fazer vários cursos de coaching, de autoanálise, né? Enfim, fazer terapias de constelação familiar também, que é uma área super interessante, onde a gente olha também que você traz muita coisa também dos seus antepassados, que eu não tinha consciência disso. Principalmente quando você mora em outro país, é muito interessante a constelação, porque quando você mudou para um outro país, você pode ter certeza que tem alguma questão na tua família de mudança, em que você está repetindo. É muito interessante na constelação quando você mora fora. É muito forte, sabe? Inclusive, eu vejo hoje, quando eu olho para o meu curso de administração de empresas, inclusive foi na Universidade Católica, hoje eu vejo que o mundo está se abrindo para essa coisa mais de holística. Eu já vejo hoje pós-graduação em constelação familiar. Caramba! Eu já vejo hoje tratamento de reiki em hospitais. Que não é só essa questão do médico, não. Eles estão vendo que existe uma coisa espiritual que mexe, que também tem a sua importância. Eu, por exemplo, quando eu estava lá para morrer, e eu lembro que nesse dia houve uma reunião de todos os especialistas para ver o que iam fazer comigo, e isso foi mais ou menos 5 horas da tarde, e às 8 horas da noite eu recebi a visita de um médico, que era o médico da família, e ela falou para mim assim, hoje eu venho aqui, eu vou orar por você, eu não estou aqui como médica. E ela fez uma oração onde eu senti alguma coisa mágica se manifestando no meu corpo, e nesse dia, quando começaram a fazer os exames, eles viram uma transformação no meu corpo que nem os médicos entendiam. Então, hoje em dia, eu tive que assinar documentos, tive que entregar todos os meus exames. Tudo isso é dado aula hoje em universidades por todo o Brasil, no meu caso. Porque não existe na história da literatura de medicina no Brasil, não tinha nenhum caso relatado como o meu. Então, assim, os próprios médicos, e até hoje eu tenho contato com os médicos, eles falam assim, não tem uma explicação plausível para a gente entender que você sobreviveu ao que você teve. Não existe. E sem sequela, né? Você tá bem. Exatamente. Totalmente perfeita. É milagre, não tem outra palavra assim, para descrever. Isso a gente vê também. E eu acho lindo essa mudança que está havendo, principalmente quando eu venho da área financeira de administração de empresas, e hoje eu acho pós-graduações nessa área, que está sendo ministrado em hospitais, que os próprios médicos estão começando
Você vê hoje relatos também de médicos falando sobre reencarnação. Então, assim, está havendo uma abertura maior, né? Uma abertura falado sobre. Por exemplo, o PNL é extremamente utilizado em empresas aqui na Holanda, extremamente. Você tem muitas e muitas empresas que utilizam porque eles veem efetividade, né? Que legal. É muito coaching PNL para tratar tanto questões sabe, às vezes você tem CEOs que têm uma inteligência emocional muito pequena e que isso afeta extremamente a empresa inteira. Mas o cara é fantástico nos skills dele. Então, e o PNL ele consegue ter isso, né? E a constelação também familiar está sendo muito usada hoje em dia na parte de liderança. Então, muitos líderes estão sendo enviados para fazer cursos, justamente para poder no momento, porque muitas das suas atitudes vêm justamente do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Mas isso já dentro desse campo de estudo da constelação familiar, é uma ligação espiritual ou genética? Não, seriam como... não é bem genética. Você tem os padrões genéticos que eles falam. Então, por exemplo, se você estudar a árvore genealógica, pessoas que têm suicídio na família, muitas vezes vai ter suicídio do avô, às vezes pula uma geração, tem suicídio do neto, às vezes pula uma geração, ou às vezes não pula a geração. Mas vai continuar. A questão da depressão também é um padrão familiar, né? A minha própria família, por parte de pai, a gente tem um histórico grande de depressão. Então, realmente. É verdade, é uma coisa que a gente até vê. Tem coisas que, claro, a gente sempre vai precisar do estudo para poder mostrar de forma científica, comprovada e tal. Mas tem certo tipo de coisa que a gente vê no nosso dia a dia, na vida de muitas pessoas. Então, a gente já tem um conhecimento da existência, né? A depressão, ela tem realmente componentes genéticos. Mas, por exemplo, o suicídio não tem componente genético, porque é um ato que você comete. E o suicídio em si, aí você entra nesses padrões. São coisas que você não... Quer dizer, não é uma doença, porque a depressão, ela entra nessa questão realmente de doença, etc. Quando você pega alguém que cometeu suicídio, você, muitas vezes, não tem a ver. Às vezes pode ser por uma questão financeira que ele fez isso, pode ser não só por causa da depressão. Às vezes a pessoa não tem depressão, mas entrou uma questão financeira complicada, perdeu tudo e cometeu. Então, esse é um exemplo, né? E a constelação, ela se envolve talvez um pouquinho nesses padrões familiares, mas não chega a ser nem genético e nem padrões familiares. São coisas que realmente se repetem na família, de alguma forma, e aí você tem esses campos que são estudados na constelação, os voluntários que vão, é como se eles sentissem a energia daquilo que está acontecendo. Então é muito interessante. Muitas vezes a pessoa chora, ela não para de chorar, ela não entende por que ela está chorando. Entendeu? Entendi. Então realmente é bem interessante. E quando você faz, no caso da Dux, o que a gente fez? Porque para você entrar mais em contato com o inconsciente da pessoa num período curto de tempo, você tem que ter realmente ferramentas que não sejam somente psicologia terapia, né? Então, o que a gente faz? A gente une realmente, por exemplo, a parte de arte, todos os cursos que a gente faz têm a parte artística. Por quê? Porque quando você vai fazer uma pintura, fazer uma escultura, você vai entrar em contato muito mais rápido com o teu inconsciente e com as tuas emoções. Então, todos os nossos cursos têm uma parte artística muito forte, sempre. E também, por exemplo, instrumentos, a parte da música, tem instrumentos que eles vão criar determinados gatilhos, que também vão auxiliar a você entrar em contato com determinadas emoções. Então, por exemplo, por que aqui na Holanda, por exemplo, se você vê o Brasil, a Holanda, tem uma onda muito forte de xamanismo. Não sei se vocês viram, mas tem muitos cursos. Tem workshops de xamanismo aqui na Holanda, eles lotam sempre, né? Eu fiz um curso de xamanismo no Brasil durante um ano, né? Tanto de reiki xamânico. Eu me interesso muito porque eu acho muito bonito, né? Tanto pela parte dos instrumentos, aqueles rituais da roda, eu acho muito bonito. E o que é isso? Por que eles lotam? Porque quando a pessoa entra nessas, né, que seria uma outra ferramenta, vem a música, vem o som do instrumento, vem a parte da natureza. E muitas das pessoas estão nessa correria, elas estão meio desconectadas da natureza ou delas próprias, né? Então, às vezes, essas ferramentas extras, que é música, contato com a natureza, elas trazem um pouco mais essa conexão, né? Então, é bem interessante, assim. Então, o que a gente faz na Dux é realmente usar a arte, usar a música, as outras ferramentas para que a pessoa consiga entrar em contato com o inconsciente e resolver questões pessoais mais rápido. Né? Entendi. Tinha até uma coisa que eu ia perguntar para vocês, como vocês tocaram no assunto, principalmente relacionado à espiritualidade. Porque a gente, antes de vir para a Holanda,
aprende que aqui é um lugar onde a maioria das pessoas é muito ateísta, ateia, sei lá. Acredita. Mas a e nega nossa também. impressão de chegar aqui foi um pouco diferente. Primeiramente, assim, é claro, quando se estuda, por exemplo, a gente é cristão. Então, a gente conhece boa parte da história religiosa da Holanda, porque o cristianismo foi muito forte aqui durante o tempo. E até hoje ainda tem essas raízes na cultura. Eles podem não acreditar, mas ainda tá na cultura. Sim. Algumas questões. Mas eu não sei como é que é a questão da religião, da religiosidade hoje em dia. Vocês veem pessoas ou lugares aqui que têm muito esse lado, por exemplo, o kardecismo ou para outros tipos de religiões? O kardecismo, ele praticamente não existe aqui, né? Uma coisa eu acho que veio... A Holanda, ela é católica e ela é protestante, né? Então, o sul é mais católico, ela é meio que dividida. Por exemplo, já essa região aí, Leiden, Katwijk, Noordwijk, é mais conhecida como a parte justamente evangélica, né, do protestantismo. E a gente vê... O que a gente vê devido à modernidade, né, que realmente as pessoas jovens, elas, aqui na Holanda, elas não têm uma tendência. Tanto é que aqui na Holanda, se você for ver, a maioria das igrejas estão fechando. Pois é. Estão virando sala, museu, esporte, ou aula de dança, você vê de tudo. Mas porque justamente as pessoas não estão mais tendo essa necessidade, de espiritualidade, né? De ir para a igreja, né? E eu acho que uma coisa, pelo menos que eu observo particularmente, a religião no Brasil ela evoluiu bastante, ela também se modernizou. Até que você vê tanto na parte protestante como na católica, né, cerimônias com música, com dança, coisa que você não via 50 anos atrás, né? Sim, verdade. Para atrair jovens. Eu acho que esse cuidado não existiu muito aqui na Holanda. Eu, particularmente, eu deixei de ir para a igreja, eu ia muito na igreja católica no Brasil, né, praticamente todo domingo, e é que eu não vou de jeito nenhum. Por quê? Porque eu entro numa igreja católica aqui, é escura, tem um cheiro esquisito. Tenta ser bem clássico, parece até que você volta para a idade das trevas. As músicas são horríveis, eu me sinto totalmente de jeito, o que é isso? É uma coisa bem conservadora mesmo, né? Acho que eles... Ficou preso lá na Idade Média. Realmente acaba afastando o público mais jovem, né? Então, acaba. Porque no Brasil você tem muitas essas igrejas que realmente tem até o foco do público mais jovem, né? Sim. E eu acho que isso é muito bonito, quer dizer, essa coisa do Brasil, acho que assim, tem certas religiões que acho que se aproveitam mais, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas eu acho que assim, eu acho muito interessante que o brasileiro é um povo que tem muita fé, né? O holandês, eu acho que, como vocês falaram, sim, tem protestante, católico, mas eu acho que tem muita gente aqui que não acredita simplesmente. Que realmente eu não acredito e tal. E eu acho que aí, quando eu falo, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela não acredita em Deus, ela não tem fé em nada. Então, vai chegar uma hora que ela vai ter que ter alguma coisa para que ela consiga, às vezes, se ela tem depressão, porque a religião, ela te auxilia muito nesse processo. Né? Se você... Por exemplo, você vem para cá com uma religião, é mais fácil de você lidar com certos momentos, essas crises, as fases da imigração. Quando você tem uma religião, é mais fácil você lidar com isso, né? E às vezes se a pessoa não faz terapia, não tem uma religião, e às vezes uma depressão vem fortemente, ela acaba não tendo tantas ferramentas, né? Então, a gente, por exemplo, a gente dá suporte para todas as religiões, a gente tem isso... acho que a gente tem todas as pessoas que têm religiões, a gente tem inclusive uma pessoa que trabalha com a gente que é muito forte, que ela é super religiosa. A gente busca a diversidade. A gente busca realmente essa diversidade porque bonito. A gente admira, na verdade. Eu falo que cada religião, ela tem eu gosto muito de estudar religiões. Eu acho que cada religião tem um lado muito forte, tem coisas muito bonitas, tem um presente. E a fé, essa fé que te move na religião é algo que é o que mais te faz crescer também, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, a gente abraça muitas coisas das diferentes religiões mesmo, né? Não temos não nos fechamos muito para um ou para outra, né? Vocês tentam abraçar todo mundo. Exatamente. Isso é muito legal. Todo mundo é bem-vindo, exatamente. Muito legal. A gente usa essas ferramentas diferentes, né? Que são ferramentas de trabalho, mas em termos de religiões, a gente realmente gosta de abraçar todo mundo. A gente acha que isso é importante. Né? E outra coisa também que a gente está querendo focar é justamente esse estímulo que a gente tem observado também até os jovens, que quando eles não conseguem se posicionar no mercado de trabalho, eles estão abrindo a própria empresa.
Principalmente a gente tem muita mulher e por isso foi também uma das causas importantes para a gente criar o evento que a gente está fazendo em abril, justamente para dar essa oportunidade para pequenos empreendedores, né? E Legal. pessoas que estão começando no mercado de trabalho, empreendendo, justamente para ter um network, para ter uma troca de experiências, porque a gente, né, muita gente vendendo, por exemplo, comidas, abrindo o seu próprio negócio. Recentemente, a gente conheceu uma menina de Minas Gerais que está vendendo joias, trazendo de Ouro Preto, por exemplo. Caramba! Que legal! Né? Então, a mistura do ouro com pedras, né, preciosas do Brasil. Nossa, que coisa fantástica. Eu nunca pensei que eu fosse encontrar uma empreendedora vendendo peças de Minas Gerais, por exemplo. Gente, Então, isso é legal. observando muito isso também. Bem legal essa transformação. Voltando para a questão da formação, o que te motivou, então, a seguir mais por esse caminho humanista, eu vou dizer, foi essa sua experiência, né? De quase morte. E a paixão que você falou que também já tinha. Sempre quis trabalhar com pessoas. Em ajudar. Exato. Legal. E você, Mirella, qual foi assim, a sua motivação para começar a estudar essa área? Assim? Eu sempre tive um pé nessa área. Eu não fiz psicologia porque a minha irmã mais velha fez, e como sempre falavam que eu estava imitando ela, eu falei, não vou fazer igual. E com 18 anos, você fala, não vou fazer a mesma coisa. Então, eu resolvi que gostava de viajar, falei, vou fazer turismo. Né? Pelo menos é interessante não falar que eu estou imitando a minha irmã. Mas, paralelamente, acho que eu fiz tantos cursos de liderança, de reiki, de desenvolvimento pessoal, muito. Eu realmente sempre estudei, isso sempre me interessou. E acho que uma coisa que me tocou, uma vez eu tinha uma equipe no Brasil, era uma equipe mais ou menos de uns 5 pessoas, e eu tive uma outra oportunidade, eu deixei eles, treinei a pessoa que ia ficar no meu lugar, eu contratei e treinei a pessoa que ia ficar no meu lugar, que inclusive eu conhecia, e aí essa pessoa depois um dia chegou para mim e falou assim, me sabe que eu tenho que te falar isso. Porque eu tô lá, tudo do meu melhor, né, você sabe? E a pessoa, ela falou uma coisa que eu achei muito bonita. Eu falei, o que foi? Falou, sabe, às vezes você tá comigo, eu acho que você é bom e tudo, mas a Mirella, quando ela sentava comigo e olhava no meu olho, é como se eu fosse o mundo para ela. E aquilo me tocou de tal forma, né? Ela falou assim, a Mirella, ela tem um talento com pessoas, porque quando ela olha para você, é como se o mundo parasse, é como se o mundo dela fosse eu. E aquilo eu comecei a chorar. Eu falei, nossa, né? Isso faz quantos anos? Eu não lembro, acho que 15, 20. E aquilo me tocou de tal forma que eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu preciso ir por esse caminho. Então, eu continuei muito tempo com essa parte corporativa, etc e tal, mas, paralelamente, eu comecei a trilhar outro caminho. Né? Então, essa foi uma das coisas. E eu acho que eu sempre gostei muito dessa parte de liderança, de ver cada ser humano como um ser único, como é que você consegue ajudar cada um. Eu tive algumas equipes, então, quando você tem uma equipe para gerir, você acaba, para gerenciar, você acaba vendo, ok, essa pessoa aqui não está indo bem aqui, como é que eu vou poder ajudar? E aí você começa a descobrir justamente que às vezes a pessoa tem um problema na casa dela. Eu tinha uma, por exemplo, que era violentada pelo marido. Então, quer dizer, você começa a descobrir questões da pessoa emocionais, familiares, e aí você começa a ajudar ela na própria empresa onde você está. Então, acho que essa parte... Eu gostava muito de gerenciar equipes no Brasil. Acho que por isso, você começa também a ver cada um por um e começa a auxiliar. E foi daí que começou a surgir um interesse mais forte meu de realmente me aprofundar, né, nessa área. Legal. Então, foi como se fosse um sonho de infância, né? Isso, voltando, assim. Exatamente. E no Brasil eu já tinha a ideia de ter uma fundação para cursos, com eventos que pudesse auxiliar, que fosse realmente revertido uma parte para poder auxiliar. E aí eu cheguei aqui que surgiu a ideia. Legal, cara. E assim, como é que acontece a procura das pessoas? Geralmente é indicação de empresa ou coisa do tipo, ou é mais natural? A própria pessoa que chega para vocês e pede assim ajuda. Não sei se às vezes vocês fazem algum trabalho de buscar as pessoas. Então, assim, as pessoas chegam através do trabalho de marketing que vocês fazem, poder divulgar o trabalho para ajudar as pessoas nesse sentido. Ou se geralmente é mais por indicação de empresa. Como é que funciona essa procura das pessoas chegarem até vocês? Olha, é um mix, né? A gente tem um mix. Tem o boca a boca, isso tem bastante. Então, a pessoa gostou do curso, ela vai indicar para outra pessoa. E a gente tem uma agência de marketing no Brasil,
E agora o evento da Vila Saudade, que a gente está fazendo em parceria com um empresário holandês, a gente tem uma agência de marketing local, que é trabalhando só esse evento, por exemplo. Então, a gente tem, sim, a gente trabalha com a parte de marketing, mas a gente tem um boca a boca aqui que é forte. Então, mídias sociais, etc. Então, acho que tem um mix ali. E é bom, porque, tipo, a questão do boca a boca é justamente a prova de que deu certo. Sim, Que a exatamente. pessoa passou pela empresa, fez todo o processo ali e ajudou e tá recomendando para outras pessoas. Isso é legal de saber também. Né? Isso, o boca a boca com a gente é forte. E que deixa a gente mais animada ainda. Né? Isso, Sim, com certeza. é verdade. Com certeza. Falam que a melhor estratégia de marketing é essa, né? O boca a boca. Que já é... Qual o nome? A constatação. Não, é quando alguém te aconselha a fazer alguma coisa, só que não é... Enfim. Recomendação? Recomendação. Recomendação okay, junto né? com... Pois é, o famoso QI. Junto com um testemunho, né? De que deu certo, olha aqui, olha pra mim e tal. É bem verdade. legal. Agora. Mas, e aí, como foi o processo, tipo, pra fundar essa organização, o começo? Tipo, vocês porque tinham teve uma ideia, mas teve a aí, paixão, né, de ajudar. Muitas reuniões, né? A gente sentava juntas. Espera aí, qual que vai ser o nome? A gente lá bolando. E o que vai dar sorte? Como é que vai fazer numerologia? Nossa, foi assim. A gente buscar sempre do tirar do negativo, fazer algo positivo. Quando a gente teve essa ideia, foi bem um pouquinho antes do corona. Uhum. Então, assim, o fato da gente não poder dar os cursos presenciais deu a oportunidade justamente da gente poder fazer todo o fundamento, criar a base bem sólida da Dux, com todas as ideias, colocar no papel, criar todos os cursos, todos os temas, testar muita coisa também. Entendi. Então, assim, o que a empresa de vocês oferece, dentro tem vários cursos para casos específicos, para situações específicas. Então, não é uma coisa assim... Idades diferentes, a gente trabalha legal. com crianças. A gente acha importante essa coisa de já... estimular a criatividade da criança, mas trabalhar também até pontos de autoestima, emocional, né? Por exemplo, essa questão também, às vezes, eles se sentem diferentes também. Sim, verdade. Os filhos que são metade holandês, metade brasileiro, eles falam, né? Eles falaram, eu percebo que eu sou diferente do que uma criança totalmente holandesa. Às vezes ele tem um pouco de conflito com isso. Então, a gente trabalha, que é o programa Colibri, né? Crianças, adolescentes. Então, a gente trabalha nos workshops de uma maneira bem, bem lúdica, né? A gente trata pontos. Tem a parte exclusiva para mulheres. Tem a parte também para homens, na parte mais de liderança profissional. Tem a parte... Tem um programa que é mais para empreendedores. Caramba, é super completo, então. De fato. Para realmente atender todo mundo. Porque o que a gente fez, a gente começou a ver, quer dizer, quais são as questões ali. E à medida que as questões iam surgindo, a gente foi criando os cursos, né? Então, quer dizer, empreendedorismo, uma questão muito forte aqui, essa questão de autoestima, a questão, né, tem questões específicas femininas. Então, a gente começou a ver essas questões e foi criando os cursos com base nas necessidades específicas dos estrangeiros, né? Então, é mais ou menos isso. Tem um curso que a gente tem também que chama Kintsugi, que é muita coisa do você quebrar o ciclo, de você fechar ciclos. Então, não sei se vocês conhecem aquela técnica que você quebra um vaso e depois você tem que construir o vaso de novo. Nossa, eu não conheço. É muito legal. É uma arte japonesa que nasceu do seguinte: eles acreditam que uma peça que foi quebrada e você reconstrói com ouro, ela tem um símbolo maior, porque a gente se torna mais bonito das nossas cicatrizes. E os japoneses acreditam não. Então, restaurar uma peça que é uma peça, digamos, um vaso, digamos assim, que seria caríssimo, mas quando você restaura com ouro e une aquelas cicatrizes, o vaso se torna ainda mais único, né? E mais valioso, simbolizando as cicatrizes, né? Então, a questão da restauração não é refazer, é você juntar os pedacinhos e montar de novo o vaso? Isso. Se montar de outra forma. Então, quando você muda para outro país, quer dizer, o que você faz? Você quase que quebra o teu vaso inteiro, né? Sim. Sim. Você não tem mais base familiar. Você tem que pegar tudo e construir os pedacinhos. E é uma metáfora que a gente faz, né, justamente. Então, para quem vem para cá, esse é um curso muito bonito por isso. Porque você tem, às vezes... você não conseguiu fechar muito bem um ciclo no Brasil, ou você não conseguiu fechar, às vezes, ciclos de relacionamentos que você tinha. E aí as pessoas, elas choram, muitas vezes elas choram muito, elas se emocionam,
Porque à medida que você vai pulando as peças, que é isso que você entra mais em contato com o teu inconsciente. Então, você tá muito focado no que você está fazendo, mas você tá com aquela questão que você gostaria de resolver, né? Então, é um curso muito bonito. É um curso muito Então, a bonito. gente tem temas bem diferentes, criativos. Inclusive, a gente está com a ideia até de levar esses cursos também para o Brasil, porque a gente está vendo assim, tanta relação positiva e, nossa, que fantástico. Bem, eu acho que, né? Então a gente está falando com um parceiro. Sim. Talvez. Um parceiro nosso no Brasil que perguntou: vocês têm que trazer para cá e tudo. Então a gente está até conversando com eles estudando essa possibilidade de levar para lá. E obviamente a gente vai adorar, né? Eu imagino. Aproveitar para visitar a família, rever todo mundo. Bom, gente, a gente agora vai passar por um momento do nosso podcast que a gente gosta de fazer. É como se fosse, entre aspas, assim, o bate-bola. Bate-bola, jogo rápido e tal. Mas, assim, são perguntas bem tranquilas e bem genéricas, assim, só pra responder a dúvida de muita gente. Mas, assim, as duas podem responder tranquilamente. Baby, pode fazer a primeira pergunta. Ok. Peraí. O que vocês mais sentem falta no Brasil? Comida. Com certeza. Clima. O clima também, né? O clima. Ajuda. Bom, a segunda pergunta é: vocês têm algum arrependimento? Não. Não, também não. Legal. Terceira pergunta. Pode fazer. Ok. Uma coisa que vocês levariam do país atual para melhorar o Brasil? Planejamento, sem dúvida. É uma coisa que às vezes é chata aqui, mas que... Isso é um pouquinho no Brasil. Pois é, precisa um pouquinho. É a parte urbanista. Eu acho que quando eu ando pela... Ainda hoje eu passei por uma rua toda arborizada, toda perfeita. Eu sinto que a Holanda é como um jardim, né? Perfeito. Aham. Dessa parte de urbanismo, acho que eu levaria para ter todas as calçadas perfeitas, todas as ruas perfeitas. E assim, é uma coisa que a gente também percebe bastante, que além do urbanismo, dessa questão de você misturar um pouco, deixar tudo bonitinho, ainda tem a organização para poder, por exemplo, a movimentação que a Holanda fez para poder criar mais ciclovias, que a gente deu uma estudadinha lá nos atropelamentos que estavam acontecendo, que eles começaram a protestar, pediram para diminuir o número de carros. Então, a movimentação que foi feita para criar mais ciclovias em volta de toda a Holanda foi uma coisa assim, sensacional. Você pega a bicicleta, pega a moto, aqui você vai longe. Qualquer lugar é bem atendido. É muito tranquilo. De fato. Mas assim, uma pergunta agora de fora. Mas tem alguma coisa que vocês trariam do Brasil para melhorar a Holanda? Que vocês... Os médicos. Os psicólogos. É verdade. O clima eu também traria, né? Eu sinto que a questão dos GP aqui não é igual, não. Eu sinto um pouquinho de falta do estilo de médico do Brasil, né? A gente sente um pouco mais cuidado. E quando você tem criança, acho que é pior ainda. Nossa, imagina. É muito complicado. E como é que é trazer o filho do país pra cá? Como é que foi essa experiência? Olha, ela veio com 3 meses, né? Então, ela veio bem pequenininha, assim. Então, isso foi bastante trabalho. Porque eu tava naquela fase de amamentar, procurando apartamento, tentando me entender com a língua. Tava um super frio, que eu cheguei aqui, quase novembro. Então, foi meio que um mar eu chegava e falava, nossa, eu tô acabada. Eu chegava no final do dia e falava, nossa, não, peraí, calma. Pega com ela, eu tô muito cansada. E meu marido já estava trabalhando suas 8, 12 horas por dia. Então, foi um começo bem, assim, brutal. Mas eu acho que essa parte dos GPs, etc., eu falo, quando você tem criança, eu já passei por muitas situações difíceis aqui, muitas. Teve uma vez que minha filha, eu fui 4 vezes no médico, ele falou, toma paracetamol. Na quinta vez que eu fui, eu sentei, cruzei minha perna, olhei pra ele e falei assim, ó. Ele falou, toma paracetamol. Eu olhei e falei assim, olha, conversar. Minha filha tá ali, tá vendo? Ela é super ativa. Ela tá pegando teus brinquedos, ela vai jogar tudo no chão. Ela provavelmente vai fazer muita bagunça. Eu vou ficar sentada aqui até amanhã, enquanto você não mandar para um pediatra. Eu vou ficar sentada aqui. E sorri, cruzei minha perna e fiquei olhando para ele. Ele me olhou assim e falou, quem que é essa louca? Completamente pirada na minha frente. Aí ele ligou para... Ele falou assim, não, tá, você quer ir para... Isso. Aí ele ligou para a secretária, vou te mandar para o pediatra. Então eu falei, você é o melhor médico que eu fui na Holanda, muito obrigada. E aí eu cheguei à conclusão que você tem que ser louco aqui.
você tem que ser louco. Aí, por exemplo, minha filha, que tava com uma dor de barriga tremenda uma vez, eu liguei pro médico e falei, olha, acho que isso aqui é asma. Aí eu mandei mensagem pro médico do Brasil, que ele falou, dá bombinha. O daqui falou pra eu dar paracetamol. O que aconteceu? No meio da noite, eu fui pro hospital grávida, com a minha filha mais velha, com ela. A filha mais velha teve que dormir no hospital, porque eu não tinha família pra ficar. Dormiu comigo no hospital. Nós duas dormimos no hospital com a outra, meu marido na Espanha. E aí, ela ficou 5 dias com oxigênio no hospital. Aí o médico, depois de 5 dias, me ligou por alguma outra razão, a secretária, eu virei e falei assim, olha, você fala pro infeliz que o paracetamol não funcionou. São 5 dias de oxigênio, eu tô no hospital, ela tá internada. Desde esse dia, meu médico é o melhor do mundo. Ele é o melhor médico. Assim, qualquer coisa que eu peço, ele faz, ele já me encaminha para os médicos, assim. Eu não troco de médico de jeito nenhum. Eu ia trocar, mas depois que eu vi que tudo ele fazia que eu queria, eu falei, não, depois desse dia eu realmente vi, entendeu? Então, mas... Da parte de saúde, a gente vai falar. É verdade. É verdade. Só sobre isso. As dicas. Carol é especialista. Boa. Fazer exame na Bélgica, como é que você vai fazer? Caramba. Aqui as dicas são muitas. Gente, isso é importante saber mesmo, porque olha... E tem aquela coisa também, a gente que é brasileiro se dá bem nesse sentido, porque a gente aprende que algumas coisas a gente tem que conseguir numa marra, tem que dar uma forçada ali, o jeitinho brasileiro. A gente percebe que aqui a galera... leva tudo muito no que foi falado ali. Eles são muito assim, não pode. Tá bom. Não pode, não pode, não deu, não deu. Muito fácil. Não tem outro jeito? Como é que a gente pode pensar pra fazer o negócio funcionar? Às vezes tem que dar uma forçada. Que eu daria pra as pessoas que vão assistir a gente depois, ou estão assistindo agora, antes de você tá com um problema de saúde, vai já na internet, porque às vezes a internet vai lhe dar mais informações do que o médico. Já faz uma busca do que você está, dos seus sintomas. Eu, por exemplo, descobri uma pancreatite. Cheguei para o médico e falei, bem, eu estou com esses sintomas e eu vi que isso é pancreatite. Não, é impossível. Depois de 12 dias ele foi testar e descobriu que eu estava realmente. Caraca, e uma outra dica minha é o seguinte, eu tenho um médico do Brasil, que eu vou todo ano, pago consulta e tem o WhatsApp dele. O WhatsApp dele já me salvou de várias situações aqui. Várias. Então, eu acho que às vezes você ter um médico no Brasil que te dê um WhatsApp, que você paga consulta todo ano quando você for e entra em contato, também é uma coisa que pode te ajudar. Porque realmente aqui ele não tem esse contato pessoal, né? Pois é. E muitas vezes você vai falar com a secretária, né? Sobre a secretária que vai falar com você. Nem marca a consulta. Não, e a gente não tem nem médico pessoal. Tem a clínica e qualquer um que estiver disponível que atende a gente. Então, assim. Cada vez é uma pessoa diferente. Sim. Eu já tive com 3 médicos diferentes. É uma loucura. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada. Realmente foi um prazer receber vocês. Acho que o assunto foi incrível. Foi muito legal conhecer mais sobre a empresa, o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu tô assim, encantada, sério. Sim. Muito legal. Principalmente assim, se tem realmente... Quando tiver cursos bem já... Com certeza. A agenda de 2023. Isso. Chama a gente, manda um zap. Legal. A gente vai A feira que vocês vão fazer é Vila Saudade, né? Isso, Vila Saudade. Depois, eu tenho o WhatsApp pessoal da Carol, mas você pode passar a data certinho quando vocês estiverem, que seria até legal a gente fazer um vídeo no canal sobre o evento, no dar uma dia divulgada. Sim, olha, gente, foi realmente um grande prazer conhecer vocês e conhecer mais sobre o trabalho da empresa. Assim, desejo muito mais sucesso e crescimento, que pelo andar da carruagem, acredito que vai chegar, assim, em sucessos ainda maiores, né? Vamos visitar o Craft. Por favor. Sim. Vai fazer um tour lá, mostrar o Craft pra vocês. Vai ser muito legal. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. O podcast de vocês também tá fantástico, viu? Tá, a gente obrigado. também esperamos aí que continue assim, porque tá indo muito bem. Obrigado. Obrigada, gente. E agora, pergunta bônus. Voltariam pro Brasil? Nunca se sabe. Esse momento sempre tem as perguntas, as respostas diferentes. Meu sonho é morar em Maiorca, na Espanha. Legal. Que legal. Ou Portugal. Portugal, sim. Portugal é bonito. Tem até uma conhecida nossa que se mudou agora há pouco tempo pra Portugal. Sim. Daqui pra Portugal. Bom, então, beleza. Perfeito, É isso, então. gente. Muito Obrigada, obrigada. viu, gente? Foi um prazer.